Olá você, caro telespectador do canal 81 Esporte Web do YouTube. Sou Peter Milas, vou falar com Carlos Eduardo Lino, que é comentarista da Sport TV. Vai falar um pouco conosco sobre essa profissão de comentarista. Muita gente entra em curso de jornalismo com o sonho de um dia ser comentarista de jogos de futebol. Necessariamente não precisa ser jogador de futebol para poder ser comentarista. Como é que é o caminho, a trajetória para ser comentarista de futebol? Tudo bem, Peter? Tudo bem, amigos? Eu me transformei em comentarista com o passar do tempo, muito mais por experiência, experimentação profissional do que exatamente pelo fato de ter alguma experiência dentro de campo, por ter tido. Minha experiência no jornalismo, eu sou um jornalista de carreira, vou para 30 anos de profissão, né? E o acúmulo da experiência na profissão foi o que me fez subir da reportagem para a cabine. Mas isso já faz 12 para 13 anos, mais ou menos, que eu saí da reportagem, né? Depois de 15 anos aproximadamente como repórter, eu acabei me transformando em comentarista. E Carolino, para aquelas pessoas que tenham vontade de ser comentarista, e que eles podem imaginar, caso eles não tenham sido jogador de futebol, que eles têm que passar por essa experiência. É como se fosse o último carro que tem que se chegar. Tem que primeiro passar no repórter de campo, depois tem que vir para narrador, por último, jornalismo. Tem que fazer algum curso específico para compreender de futebol, para a emissora perceber que você tem condições de estar ali naquela. É que parece até que a evolução do comentarista, a evolução natural é pelo campo, né? Ser jogador de futebol para depois se tornar comentarista esportivo, quando na verdade é o contrário. O jogador de futebol tem que se adaptar ao nosso meio, né? Porque o nosso meio é a árvore natural de qualquer crescimento profissional. Você conseguir um dia se tornar um comentarista eu te diria até que hoje em dia há muitos comentaristas jovens e muito bons, né, que se especializaram no comentário esportivo, já foram direto do comentário esportivo. Não existe uma fórmula para você se tornar comentarista. A minha transferência do campo para a cabine foi natural, em função da idade, da experimentação, mas há outros jovens que já gostam diretamente do comentário esportivo, nem passam pela reportagem, ou mal passam pela reportagem e já entram direto. Então não dá para criar uma fórmula e dizer, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Você tem que, em primeiro lugar, ter opinião. Você precisa saber pensar, você precisa saber elaborar as coisas, você precisa ter percepção de mundo, você precisa ter visão crítica, você precisa ter reflexo para perceber com velocidade o que está acontecendo não só no campo, mas ao redor do campo, o contexto social, de que forma aquilo tudo está inserido, né? Então você precisa ter uma visão de mundo muito ampliada. Isso independe de idade. É evidente que o tempo vai te aprimorando profissionalmente, é evidente que o tempo vai fazendo até aquele jovem comentarista se tornar um dia um comentarista com muito mais peso do que ele tivera um dia. Então a trajetória depende muito do perfil pessoal e depende do investimento que cada um queira fazer na carreira, né? E como comentarista da Sport TV, eu vou fazer uma pergunta que vem acontecendo nesse último tempo, que é o problema do Corinthians, né? O Corinthians foi eliminado da Libertadores e teve agora a ocasião do Roberto Carlos sair da equipe do Corinthians. Qual a sua opinião sobre essa saída do Roberto Carlos? Acredita mesmo que foi por pressão da torcida? Ou foi a desculpa que ele deu para poder sair? Em primeiro lugar, são processos naturais, né, de ciclos. O Corinthians estabeleceu ciclos. Um dos ciclos, ou o principal ciclo, era o da Libertadores. Ele se esgotou precocemente. Quando você esgota o ciclo, você tem que repensar. Era natural que o Corinthians repensasse o seu projeto agora. E se a gente tivesse que ver as coisas sob o ponto de vista do Corinthians, o Corinthians deveria fazer a reformulação que está fazendo. Se a torcida brigou com o Roberto Carlos ou não, o Roberto Carlos foi útil. Até ali, o projeto meio que se encerra, esgotou. O Roberto Carlos não deu a contribuição que ele poderia dar, mas ele queria ficar 3 anos no Corinthians, era o projeto dele, o Corinthians podia fazer muito mais, mas houve um desgaste, um evidente desgaste. E não adianta você dizer que a torcida do Corinthians não pesa em decisão pessoal para o jogador, para a direção do Corinthians. É o torcedor do Corinthians que mantém um projeto, o sucesso do marketing no Corinthians é o torcedor do Corinthians. Então, esse conflito pesou, acelerou as coisas, mas eu encaro muito mais como uma passagem de ciclo. O ciclo do Roberto foi, o do Ronaldo foi. É natural que o Corinthians repense o seu projeto de futebol e refaça o seu projeto de futebol. Parece alguém da minha. Muito obrigado, eu falei com Carlos Eduardo Lino, comentarista da Sport TV, e eu peço, antes de ir embora, para o nosso amigo
Domingos Arthur está filmando, dá uma filmada aqui no campo do Pacaembu. Para finalizar a nossa entrevista com o Carlos Eduardo Nino. Obrigado, Carlos. Valeu, rapaziada. Obrigado. Quando quiser, só fechar. Tem uma caneta, eu vou dar um endereço do outro. Vou dar um para você o endereço do nosso site.